Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal CW9. Hoje eu vou dar sequência à série de vídeos para falar sobre os melhores plugins, os plugins mais indicados para se trabalhar com a ferramenta Gulp. Quem não viu a minha série aí sobre Gulp e não viu o início da série sobre os melhores plugins, no meu canal do YouTube e no meu blog eu tenho o link para acesso aí à série, tá? Montei os playlists para facilitar o acesso de vocês. Eu recomendo que vocês assistam para entender um pouquinho de como funciona o Gulp, a instalação, as rotinas de automatização e na sequência começar a entender um pouquinho dos melhores plugins aí que eu recomendo que vocês conheçam e que utilizem, ok? Bom, para essa sequência de vídeo eu vou falar sobre um plugin que é um plugin de validação de códigos HTML, tá? Esse plugin ele é bem interessante porque ele valida a sintaxe da sua codificação HTML, valida também se está faltando alguma tag, fechar alguma tag, abrir alguma tag e até mesmo a sequência de abertura e fechamento de tags. Então aqui eu vou abrir o meu projeto, tá? Como eu sempre abro. Aqui é o meu arquivo Gulp File. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é a instalação do nosso plugin. Então aqui eu vou entrar aqui no meu prompt, vou digitar npm install save dev e o nome do meu plugin é chamado Gulp HTML Hint. Vou fazer a instalação aqui do meu plugin. Finalizada aqui então a instalação do plugin HTML Hint, a gente vai partir para fazer a referência desse plugin aqui dentro do nosso arquivo gulpfile.js. Então aqui eu vou digitar, definir aqui uma variável que eu vou chamar de HTML Lint e depois chamar o require e o nome do meu plugin, que é o HTML Hint. É importante, pessoal, que esse processo de validação seja um processo de validação do HTML, existem também plugins para validação de CSS, validação de sintaxe JavaScript, eles também são chamados de processo de lint. E aqui, no caso, esses processos de lint eu recomendo que você pode utilizar na verdade de duas maneiras, tá? A primeira delas é incluir esses processos dentro do método watch da ferramenta Gulp. E com isso, a cada alteração aí dos arquivos, seja HTML, JavaScript ou CSS, ele vai rodar automaticamente o processo de validação ou de lint. Ou então você pode criar uma tarefa qualquer, incluir esse processo de validação e incluir ele para fazer parte de algum processo aí de workflow de build, por exemplo, tá? Bom, então aqui depois que a gente fez a referência ao plugin aqui HTML Hint, a gente vai partir para criar a nossa tarefa. Então aqui eu vou digitar gulp.task. O nome da minha tarefa aqui eu vou chamar de HTML Lint. Vou chamar function. E aqui eu vou começar a construir então o meu processo de tarefas. Então aqui eu vou digitar return gulp src, esse é o primeiro método aí que a gente tem que chamar, que é o método que vai definir quais arquivos que vão passar pelo processo de lint. Então aqui no caso eu vou fazer o lint aqui, a validação dos arquivos HTML que estão dentro da minha pasta src, tá? Então aqui só vindo aqui do meu lado esquerdo, a pastinha src, na verdade eu tenho um arquivo só aqui dentro da pasta que é o index.html, então eu vou, na verdade, fazer o processo de validação apenas nesse arquivo. Na sequência eu vou chamar o pipe e vou chamar o meu plugin aqui, tá? Então aqui é o HTML lint, tá? Esse processo aqui, na verdade, eu estou primeiro fazendo setando, né, a utilização aqui do meu plugin e eu posso, quando eu for chamar aqui esse HTML lint, existem três formas de configuração. Simplesmente chamar o HTML lint, aí ele vai pegar as configurações padrão
incluir aqui dentro do meu parâmetro qualquer configuração que eu queira, tá? Então aqui no caso eu posso incluir uma configuração, uma propriedade aqui que é a tag pair true, tá? Então eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês um link do próprio plugin com uma série de regras que você pode incluir aí e pode definir se você quer validar ou não determinadas condições aí dentro do processo de validação. E você pode utilizar essas regras, como eu disse para vocês, tanto as regras padrão, aí eu não preciso incluir nada na minha configuração, ou incluir as configurações aqui dentro do próprio parâmetro e dentro do arquivo GUP file, da forma como está aqui no padrão JSON, ou então você pode incluir um arquivo de configuração e declará-lo aqui dentro desse meu primeiro parâmetro. Aqui no caso, por exemplo, a gente vai usar o nosso arquivo de configuração. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui esse parâmetro que eu acabei de criar. O arquivinho aqui eu já acabei criando. O arquivo, a nomenclatura dele tem que ser aqui html hint rc.json. E aqui dentro você vai usar o formato JSON e incluir os parâmetros que você quiser, as regras que você quiser, tá? Mas lembrando que você tem que incluir as regras que são permitidas aqui por esse processo desse plugin aqui HTML hint. Por isso que eu vou deixar no link da descrição do vídeo para vocês verificarem quais são as possibilidades aí que nós temos. Aqui no caso eu vou usar só essa propriedade tag pair, tá? Vou trabalhar só com ela. Então aqui eu pego, incluo aqui a minha tag, dou um salvar, e aqui eu vou incluir a referência ao meu arquivo. Então para isso aqui eu vou vir aqui no meu, vou abrir o apóstrofe aqui e vou digitar apenas o nome do meu arquivo, que é o hint rc.json. Pronto. Tá? Mas apenas isso aqui não é suficiente, porque eu incluí aqui, né, fiz a chamada aqui, a primeira chamada aqui ao meu plugin, coloquei, deixa eu só corrigir aqui, na verdade que é rc aqui no nome do arquivo, defini aqui as configurações que eu quero, só que para exibir os erros aí em tela, eu tenho que chamar um relatório, um repórter, tá? E aqui no caso eu também tenho três possibilidades de repórter. O primeiro repórter que eu vou chamar é o meu repórter padrão. Então aqui para isso eu vou chamar o pipe novamente. HTML lint.repórter. Pronto, vou salvar. Aqui na minha task padrão aqui, run, eu vou incluir o nome do meu arquivo, o nome da minha tarefa HTML lint. Vou salvar, vou vir aqui no meu terminal e vou digitar npm run build. Ele vai executar então lá a minha tarefa HTML lint. Ele terminou então aqui a execução. O que ele fez? Ele foi lá no meu arquivo index.html dentro da minha pasta src, fez todo o processo de verificação e de validação do arquivo e me retornou aqui alguns erros, tá? Então o meu HTML lint reporter ele me traz essa visão aqui no meu terminal. Então aqui ele mostra aqui linha, coluna, o erro que aconteceu, tá? Ele fez todo esse processo de verificação e terminou de executar a minha tarefa. Existe também um outro repórter, que é um repórter com uma exibição um pouco mais bonita em tela. E para me utilizar esse repórter, eu vou ter que instalar aqui uma nova biblioteca aqui que é chamada HTML hint stylish. Então aqui eu vou digitar npm install save dev HTML hint stylish. Vou dar um enter, ele vai fazer a instalação dessa biblioteca para mim. Pronto, ele fez então, concluiu aqui a instalação dessa nova biblioteca. Atenção que essa biblioteca eu não preciso incluir aqui nas referências do meu arquivo GUP file.js.
Basicamente o que eu preciso fazer é aqui no meu parâmetro aqui do método reporter, incluir aqui o nome da biblioteca, que vai chamar HTML hint stylish. Vou salvar e agora vocês vão ver o novo formato de exibição aí dos erros. Ó, ele chamou já no novo formato, um formato um pouco mais bonito aí e mais organizado de se ver, né? Então aqui ele diz aqui que a validação ele fez no arquivo index.html. Eu tenho aqui dois warnings, na verdade, né? Ele mostra aqui linha, coluna e aqui embaixo os warnings. E aí ele encerra o meu processo aí de execução do lint da validação. Bom, aí eu tenho também, por último, uma outra forma de exibir relatório, de exibir o retorno da validação dos erros aí nos meus códigos HTML, que é um processo chamado de Fail Reporter. Na verdade, esse Fail Reporter, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar o processo de validação e caso ele identifique o primeiro erro aí em qualquer arquivo, ele já vai abortar a execução do meu script. Tá? Então, por exemplo, se você tiver no seu Google File uma série de tarefas a executar aí na sequência, aí, por exemplo, seguindo um workflow, e, por exemplo, tiver a tarefa de lint aí no meio do processo, ele executar o lint e identificar o primeiro erro, ele vai abortar o processo de lint e todos os outros processos, todas as outras tarefas que tem daquele meio lá do processo para frente, tá? Então, como que eu faço para utilizar esse Fail Reporter? Basicamente, eu vou chamar aqui o pipe HTML lint método fail reporter. Vou abrir e fechar aqui parênteses, ponto e vírgula, e vou salvar. Esse fail reporter ele pode ser usado também em conjunto com os outros relatórios, tá, que eu tenho. Então aqui basicamente eu salvei o arquivo, vou executar novamente o npm run build e você vai ver o comportamento aí da execução. Então o que ele fez aqui? Ele executou lá o meu reporter stylish. Na sequência ele executou o fail reporter. Tá? Então ele está dizendo aqui que existe um erro. Exibiu aqui as mensagens dos erros, né? Ele vai listar aqui todos os erros. E na sequência ele vai abortar a execução dando um erro aqui no gulp. Ó, tá? Então ele deu um erro e saiu do processo de execução. Existe uma forma no Fail Reporter eu suprimir essas mensagens de erro aqui, tá? Para isso eu vou entrar aqui no meu primeiro parâmetro aqui do método Fail Reporter e vou colocar abre e fecha chaves e vou usar essa propriedade suppress, 2Ps aqui, igual a 2 pontos true. Vou salvar. Então, só aqui voltando um pouquinho, então aqui sem eu suprimir os erros, ele vai me mostrar aqui o que aconteceu e vai mostrar a mensagem e aqui a lista dos erros. Se eu colocar para suprimir os erros, ele vai exibir o seguinte retorno aqui para mim. Tá? Então ele vai simplesmente falar que existe um erro, né, no processo de lint aqui de validação e vai dizer só que a minha tarefa aqui de lint falhou. Basicamente isso, tá? Então você tem essas duas possibilidades. A de não suprimir os erros e mostrar todos os erros aqui com o Fail Reporter. Então aí nesse caso você não precisaria usar um outro repórter aí dentro da sua rotina de lint. Ou então suprimir o erro e usar um outro repórter aí em paralelo, tá? Em conjunto aí na execução da sua tarefa. Bom, então aqui apresentado os repórteres, o que eu queria fazer com vocês agora é simular algumas alterações no meu arquivo index.html, tá? Então o que eu vou fazer? Lembra que eu defini lá no meu arquivo HTML int.rc o tag pair como true. O que isso significa? Significa que ele vai validar a seguinte sintaxe. Por exemplo, aqui eu vou pegar a tag ul, vou fechar aqui minha tag ul,
e aqui dentro eu vou incluir a tag LI e não vou fechar a tag LI, tá? Se o meu tag pair tiver como true, ele vai validar isso daqui como erro, tá? E vai exibir esse erro em tela, tá? Se ele tiver como falso, ele vai dar essa sintaxe aqui como verdadeira, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu colocar fecha tag aqui LI, como o tag pair igual a true, ele vai validar essa sintaxe aqui, tá ok? Então vou fazer essa alteração aqui no meu arquivo HTML, vou entrar aqui no index.html e eu vou, por exemplo, abrir a tag head novamente. Ela já está aberta aqui, eu vou abri-la novamente aqui, vou salvar e vou executar o meu npm run build. Ele deu erro. Então aqui, ó, na linha 91 que ele fala, aqui linha 91 coluna 1, o que ele fala? Que não houve o fechamento aqui, ó, tá? Então ele não está casando a abertura e o fechamento da minha tag head, tá? Como aqui, ó, linha 10, tá? Ele foi feita uma segunda abertura aqui da tag sem o fechamento dela. Por exemplo, aquele exemplo que eu havia comentado com vocês do LI, eu vou fechar o L aqui, vou abrir a LI e não vou fechar a LI. Vou salvar o arquivo, vou rodar aqui o npm run build, deu erro, e aqui vocês vão ver, ó, deve ser pareada aqui, né? Então a tag pareada aqui eu tenho, tá faltando para mim aqui o fechamento da minha tag LI, tá? Então essa tag pair, essa propriedade tag pair serve para isso. Existem outras, como eu disse, outras regras que a gente pode setar aí como true ou false, e eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês a lista aí, o link, na verdade, para vocês consultarem a lista, tá? Bom, pessoal, chegamos ao final desse vídeo aí sobre o HTML lint, a validação de sintaxe dos arquivos HTML, dos códigos HTML. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. E como sempre, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês acessarem a minha área de download e baixarem gratuitamente o exemplo aí desse vídeo, ok? Bom, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.